Bom dia, meu nome é Alexandre Cruz, eu sou psicólogo da Unidade de Saúde do município de Arastaba. Fazer esse pequeno vídeo a pedido das colegas de trabalho da equipe de saúde da família, para falar um pouco sobre a atenção a pessoas com dependência química de substâncias psicoativas na perspectiva da estratégia de saúde da família, atenção básica. Eu vou dividir essa fala em 3 momentos, que são os aspectos da prevenção, os aspectos da atenção propriamente dita, tratamento e a ressocialização, e os aspectos da redução de danos. Mas antes de falar desses 3 aspectos, queria colocar 2 questões que são que a estratégia de saúde da família, a equipe de saúde da família tem que estar bem atentos. A primeira é a existência e a articulação com a RAPS, com a rede de atenção psicossocial do município e da região. Quer dizer, saber se existe essa rede, saber qual que é o trabalho dessa rede, é importante para ter um trabalho integrado com o CAPS, CAPS-AD, né, com o CRAS e CREAS, com assistência, com organizações da sociedade civil que trabalham com a questão, a fim de fazer os encaminhamentos pertinentes. A outra questão que precede esses 3 aspectos é da formação dos profissionais. A importância da formação, inclusive, né, das equipes fazerem cursos dessa natureza para o conhecimento dessa rede, né, para saber a respeito da política nacional sobre drogas, qual que é a forma que atualmente se trata as pessoas com dependência química de substância psicoativa. Então, dito isso, acho que a gente pode começar a falar um pouquinho da prevenção. A primeira coisa que eu acho que é importante a respeito da prevenção é colocar o tema na agenda da comunidade. É se falar sobre a questão de drogas, porque é um tabu e que só se falar sobre isso já é um aspecto sobre prevenção. Então, fazer, na medida do possível, eventos, campanhas, envolver órgãos, envolver a sociedade, né, associações, pessoas interessadas no tema. Outra questão importante na prevenção é se ter conselhos, grupos de trabalho, né, fortalecer os que já existem e criar os que não existem e trabalhar na intersetorialidade, ou seja, o que a escola, onde estão as crianças e os adolescentes, podem fazer, o que a equipe de saúde da família pode fazer em parceria com as escolas, com a assistência social, envolvendo a sociedade, envolvendo a família. Acho que esses são os aspectos principais a respeito da prevenção do uso e abuso de substâncias psicoativas que podem ajudar a equipe de saúde da família a trabalhar melhor o tema e que tem uma intervenção pertinente da equipe aí. Segundo tema, a gente falou a respeito dos aspectos da atenção propriamente dita, é tratamento e ressocialização. Acho que antes de falar disso, a gente tem que falar da acolhida do paciente. Quando ele chega na atenção básica, essa acolhida tem que ser humanizada, com foco na demanda do paciente, envolvendo sempre a família, né? Às vezes a família está não está tão envolvida no tema do tratamento, da atenção desse paciente, mas é preciso ter alguém de suporte que esteja próximo desse paciente, de referência. Então, a primeira questão é o vínculo desse paciente da equipe com alguém da família ou com alguém significativo para esse paciente. Segunda questão é que logo na acolhida a gente já tem que pensar num plano de acompanhamento para esse paciente. Quando o paciente está numa atenção mais estruturada, já na atenção terciária, a gente fala de plano terapêutico individual. Acho que a equipe de saúde da família também pode ter um plano para cada paciente com uso e abuso de substâncias, que pode ser pensado na forma de como esse paciente vai circular na rede, quais são as alternativas de tratamento para ele. Então, esse plano tem que ter as possibilidades do próprio paciente e da família, né, de recuperação e ressocialização, e focado no problema de cada paciente, então um plano individual. E já nesse plano, a equipe tem que pensar também na questão da referência e contra-referência, que é como o paciente vai circular, né, quais são as alternativas para acompanhamento desse paciente, se ele está referenciado, quem são os profissionais, né, que vão dar atenção especializada para esse paciente.
esse plano de tratamento individual e essa referência na rede tem que contribuir especialmente para envolvimento da família na atenção a esse paciente e tentar ao máximo prevenir a resistência aos encaminhamentos, ao tratamento e as recaídas, que são muito contundentes nesse tipo de paciente. Das alternativas de tratamento e ressocialização, que eu posso colocar o seguinte: a gente vai ter aí pacientes que vão precisar de psicoterapia, ela tem que estar adequada a cada paciente, então a gente tem que perguntar se esse tratamento psicoterápico ele é adequado para aquele paciente, seja a psicoterapia individual, seja a psicoterapia em grupo. Às vezes tem paciente que vai precisar de farmacoterapia, tem que ser acompanhada por um profissional especialista, preferência o psiquiatra. Nós temos aí também as estratégias de apoio mútuo, que são os grupos de apoio como a A, o NA, e em última alternativa a internação. Hoje em dia a gente sabe, segundo o Plano Nacional sobre Drogas, que não tem mais aquela questão da internação a longo prazo para pacientes psiquiátricos, então esse paciente precisa ter uma atenção para a internação só como forma de desintoxicação na demanda desse paciente, tem que ser uma internação também voluntária, e a gente sabe que hoje até o Ministério da Saúde apoia as comunidades terapêuticas, que são a estratégia mais indicada para esses casos. As estratégias de ressocialização, elas têm que também existir nesse plano de atenção ao paciente, e elas são independentes do tipo de paciente, tipo de demanda do paciente. Todas as demandas devem estar vinculadas às estratégias de ressocialização, ou seja, as formas do paciente conviver com a família, conviver com a comunidade, tanto quanto seja possível criar grupos para fazer o acompanhamento constante desses pacientes, incluindo atividades laborais, esportivas, lúdicas, recreativas, de formação profissional, porque o mais importante é que esse paciente tenha uma forma de convívio em comunidade, na família, sem o auxílio que ele acredita que seja necessário das drogas. Finalmente, falar um pouquinho sobre redução de danos, deixei para o final, que é a demanda do pessoal, porque eu acredito que tem que falar primeiro de prevenção, primeiro de tratamento, para a gente falar de redução de danos, que é uma das alternativas de tratamento, diria não alternativa, mas de uma estratégia para dentro do tratamento de cada um dos pacientes. Então, por que a gente fala de redução de dano? A gente fala de redução de dano quando o uso já é agudo e envolve outras comorbidades, como por exemplo pacientes de HIV, de diabetes, ou pacientes que têm outros transtornos mentais, e também quando existem pacientes de uso agudo, de substâncias psicoativas, e que o comportamento é destrutivo, ou seja, aqueles pacientes, por exemplo, que fazem uso de drogas injetáveis, que colocam a si mesmo ou outras pessoas em risco. Então, essa redução de danos tem que ser pensada com foco no paciente, assim como todas as outras formas de tratamento, Ela tem que atender essa necessidade de tratamento daquele paciente, e ela tem os objetivos principais de reduzir os agravos, Muitas das vezes até a gente entra com uma estratégia de redução de danos para evitar a morte do paciente, que às vezes o paciente atenta contra a própria vida, consciente ou inconscientemente, mas através do comportamento dele destrutivo, e ajudar o paciente a conviver com a doença, com os transtornos, e reduzir o sofrimento relativo ao agravo do uso de substâncias. As estratégias de redução de danos dessa forma, pensada para cada paciente, elas são capazes de apoiar o tratamento e levar até a remissão completa do uso de substâncias. Então, acho que mais ou menos um resumo da prevenção, das formas de tratamento, ressocialização e de redução de danos que a estratégia de saúde da família pode estar pensando para esses pacientes que nos apresentam aí no dia a dia. Obrigado pela atenção e boa sorte no curso.